Beleza, pessoal. Continuando aqui agora, nós vamos ver regras especiais para o hífen. São regrinhas, assim, com alguns detalhes, que não são nem tão produtivas quanto as regras gerais, mas a gente tem que conhecer porque algumas caem em prova. E aí, eu vou começar aqui, ó, pela regra do bem e mal, tá? Regra do bem e mal cai bastante e ela diz mais ou menos o seguinte, ó. Com os prefixos bem e mal, ou seja, quando bem e mal, em vez de um advérbio, forem usados como prefixo, que nem lá no bem-aventurado, que eu acabei de explicar, a palavra seguinte, se ela for iniciada por vogal ou por H, haverá hífen. Então, com bem e mal, a próxima palavra começando por vogal vai ter que ter hífen, beleza? Bem, depois vogal, hífen, mal, depois vogal, hífen também. Essa é a regra básica do bem e mal usados como prefixo, beleza? Mas aí depois o acordo, ele começa a complicar a regra de um jeito que anula até assim a unidade da regra. Então fica meio confuso, porque ele diz, olha, o bem não aglutina com consoante, aí o mal aglutina. Então ele começa a dividir o bem e o mal, parece que são duas regras diferentes. E aí já mastigando isso aqui, a gente tem o seguinte, ó, primeiros exemplos aqui. Seguido de vogal, não há dúvida. Bem e mal vão pedir hífen, beleza? Ó, então, mal educado, mal-humorado, bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado, mal-afortunado, mal-estar. O detalhe é o seguinte, ó, bem-humorado, na verdade, tem um H depois. Primeira coisa, esse H aqui ele não tem som, então é como se começasse com uma vogal. E além disso, já pode anotar aí. Essa regra é a mais transparente de todas. Todas as palavras começadas por H serão unidas com hífen ao seu prefixo. Então, prefixo, depois veio H, vai ter hífen sempre. Isso é importante porque essas regrinhas especiais estão sempre mencionando o H. E aí dá a impressão que fica mais difícil de entender. Mas o H é sempre com hífen, tá? Sempre. Então, ignora se apareceu o H aqui, porque ele já é sempre com hífen de qualquer maneira. Tranquilo? Então, bem e mal seguido de vogal, hífen na veia aqui. Beleza? Aí vem a complicação, ó. O acordo ortográfico diz que se a palavra seguinte for seguida de consoante, aí o bem também vai ter hífen, mas aí ele depois dá um exemplo que tem consoante e não tem hífen e fica uma zona. Traduzindo isso aqui, o bem vai ter hífen sempre, sempre, seja com vogal, seja com consoante. Existe uma microexceção que vai não deixar essa regra tão perfeita, que são as palavras derivadas de querer ou fazer. Então, a Academia Brasileira de Letras, ó, recebendo uma consulta, diz o seguinte, o prefixo bem só não terá hífen se o segundo elemento for derivado de fazer ou querer. Então, ó, bem feito, benfeitor, benfazejo, benfeitoria, bem-querer, bem-quisto, bem-querença, tudo isso vai ter que aglutinar sem hífen, porque querer ou fazer são exceções, tá? O advérbio bem é usado com hífen em todos os outros casos, ó. Bem administrada, bem elaborada, bem-estar, bem criada, ou seja, com vogal e com consoante. Bem falante, bem ditoso, bem-aventurado, bem-humorado, bem-vindo, bem te vi. E aí, você só segue a lista aí. Agora, para você sistematizar isso aqui de uma vez. Agora, se você não entendeu nada da regra até agora, você vai anotar aí o seguinte. Para você gravar, você grava assim. O mal não gosta de vogal. Como assim? O mal não gosta de vogal. Então, ele não gosta de vogal. Se a palavra que vem depois for uma vogal, ele não quer contato. Eu vou botar um hífen aqui, vou botar uma cancela entre nós dois, porque o mal não gosta de vogal. Então, você vai ter aqui, por exemplo, ó, mal educado.
Por quê? O mal não gosta de vogal, então ele se afasta. Ó, botei aqui, ó. Outro exemplo com mal aqui, ó. Mal-estar. O mal não gosta de vogal. Beleza? Então, anotem aí. O mal não gosta de vogal e o bem não gosta de ninguém. Ou seja, o bem não se aglutina diretamente nem a vogal, nem a consoante. Então, ele não gosta de ninguém, ele bota hífen no caminho sempre. O mal não gosta de vogal, só tem hífen com vogal. O bem não gosta de ninguém, então tem hífen com todo mundo, porque ele não quer contato. Beleza? Essa é a explicação da regra. E aí, para ficar perfeito, você só lembra que se a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer, aí o bem vai aglutinar, mas isso é super minoritário, tá? Então anotem aí. Agora todos os exemplos fazem sentido, ó. Bem-vindo, ó. O bem não gosta de ninguém. Mal, o mal não gosta de vogal. Ó, mal com seguido de H. Você já sabe que o H tem sempre hífen. O H tem sempre hífen unido com prefixo. E aí, Felipe, mas eu li lá na gramática, ó, que você também tem o mal com hífen quando a próxima palavra for seguida de L, né? A próxima palavra foi iniciada por L. Ó. Então, por exemplo, mal limpo. Felipe, isso aqui furou a regra? Não, pessoal, claro que não. Isso aí não é uma consoante igual. Olha só, pessoal. A consoante é igual. O que você queria? Você queria colocar aqui com 2 L's, assim? Mal limpo? É claro que vai ter hífen. Então, se for seguida de L, também vai ter hífen por uma razão lógica, tá? Mal limpo. São iguais e não teria como ter L e L aqui. Beleza? Então, perfeito aí. Recapitulando, mal e bem com vogal, tranquilo, tem hífen. Essa é a regra básica. Com vogal, a complicação é na consoante. Então, você sabe que com consoante, o bem tem hífen também. Então, o bem tem hífen com vogal e com consoante. O mal só tem com vogal, porque ele não gosta de vogal. Tranquilo? Então, superado isso aqui, vamos lá. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo, do contrário, né? Mal-estar. Ora, a gente sabe que bem, usado como prefixo, ou mal, mais vogal, há hífen. Então a regra é a mesma, tá? Isso aqui é considerado uma regra única, quando seguido de vogal. E aí a complicação está só em relação à consoante, e aí você já sabe que o hífen vai ser sempre utilizado com o bem, seja seguido de vogal, seja seguido de consoante, exceto quando a palavra seguinte, né, for querer ou fazer. Tranquilo? Então, dominado aqui, questão correta. Caiu aqui na prova da Eletrobras, engenheiro de segurança, a banca pergunta: julgue o item de acordo com a norma padrão. É provável, aqui faltou um acento, que desenhos de outros animais sejam bem-vindos nos livros que o autor se refere. Então, o primeiro erro está aqui. O segundo erro, que eu não vou aprofundar, é esse, ó. O autor se refere a alguma coisa. Então, os livros a que o autor se refere. O meu foco está aqui, ó. O bem não gosta de ninguém. Então, ele vai vir sempre com hífen. E a grafia correta é bem-vindo. Tá bom? Dominado isso aqui? Mais uma. Questão, portanto, incorreta. Julgue o item. O segmento abaixo está inteiramente correto quanto às normas do novo acordo da língua portuguesa. Parte da nova geração chega às empresas mal educada. Ela não chega mal escolarizada, mas chega mal educada. Então a banca meio que já deu a pista, porque ela colocou hífen em um e não colocou na outra. A gente sabe o quê? Que o mal não gosta de vogal, então ele não quer contato, ele vai pedir hífen aqui, beleza? Mal educada, mal escolarizada.
e aqui com hífen também. Beleza? O mal não gosta de vogal. Beleza? Portanto, a questão aqui está incorreta. Mais uma, agora, caiu na prova de analista do TRF, segunda região, 2017. Prova pesadíssima, a banca perguntou. Leia as frases seguintes. Em uma delas, há incorreção quanto à ortografia. Ó. A questão é de ortografia e vai pedir hífen, beleza? O não preconceito, você já sabe que a gente não usa hífen após não e quase. Então, não preconceito está grafado corretamente. O não preconceito, beleza? Seria bem-vindo, olha só quem apareceu aqui, ó. Seria bem-vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia a dia. Ó. Dia a dia, palavra composta sem, né? Sem estar prevista nas exceções, a palavra composta com 3 palavras, com elemento de ligação, vai perder os hífens. Então, dia a dia não tem mais hífen. Felipe, eu tinha estudado que dia a dia com hífen é uma coisa e dia a dia sem hífen é outra. Esqueçam isso, não existe mais dia a dia com hífen, tá? Esqueçam essa distinção. Então, errado aqui, portanto, a gente já achou, né, o nosso gabarito. Será que é a letra A? Vamos conferir. O preconceito é arqui-inimigo da paz. Ó. Eu tenho um I e tenho outro igual. Ó. I e I. A gente sabe que os iguais se repelem. Então, a gente tem que separar isso aqui. O hífen, portanto, está perfeito. O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social. Perfeita alternativa. O preconceito é algo tão arraigado no homem que para alguns é extremamente penosa com S, alide com a diversidade. Alide, né, é o conflito, né, lidar, ter conflito. O medo e preconceito se interrelacionam, então eu tenho aqui R com R são iguais, então eles se repelem, tá? Eles se repelem, separado aqui corretamente. Desde o surgimento do homem, urge mudar esse destino a que o homem está fadado, beleza? Então, ó, o homem está fadado ao destino, correto aqui também. Gabarito confirmado, letra A. Então a gente já aprendeu aqui, vocês viram que aquela regra dos opostos e a regra dos compostos com palavra intermediária, né, com elemento de ligação, realmente resolve um monte de questões. E aí,